Policiais do Reddit. Quem é o criminoso mais inteligente que alguma vez viram? Trabalhei com um homem que tinha muitos antecedentes criminais. Ele tinha um sistema para ser liberado caso fosse pego. Se a polícia o perseguisse após um crime e ele soubesse que estava encurralado, ele começava a agir como louco. De seguida, sua namorada informava a polícia que ele não estava mais tomando sua medicação. A polícia o prendia, mas depois o enviava para o centro psiquiátrico, dizendo para ele ser entregue à polícia assim que saísse da psiquiatria. Uma vez estando na enfermaria da psiquiatria, o criminoso distraía a pessoa sentada ao lado do arquivo na mesa para poder ter acesso aos documentos. Depois procurava as instruções de liberação para a polícia e literalmente devorava o papel. Quando os avaliadores psicológicos decidiam que ele estava estável o suficiente para ser libertado, não havia instruções para enviá-lo à polícia e ele era simplesmente liberado de novo. Ele fez isso cerca de 10 vezes até que os policiais o notaram nas ruas. Esse truque forçou o Estado a mudar seu procedimento para deter suspeitos mentalmente instáveis. Um cara com quem estudei na mesma escola roubou o Walmart de forma bastante inteligente. Ele pegou jogos, tocadores de MP3, cerveja, etc. e jogou-os em uma lata de lixo. Os trabalhadores nunca verificavam o conteúdo do lixo e então ele esperou para que esvaziassem os recipientes de lixo. Então ele procurou suas coisas no lixo e as pegou. Uma vez ele pegou uma caixa de um monitor e a encheu de jogos, uma PS3 e controladores. Ele pegou fita e canetas, pintou papelão e colou algo para fazer com que parecesse usado e jogou no lixo. Uma hora depois ele tinha a nova PS3 com muitos jogos. Não sou policial, mas trabalhei em cenas de crime. Um cara instalou GPS na parte de baixo dos carros dos donos das casas que ele queria roubar. Ele fazia isso para garantir que eles não apareceriam enquanto ele roubava. Quando era jovem trabalhava em uma loja de bricolagem. Um cara entrou, pegou um soprador de neve da loja e foi para a recepção. Ele disse que queria devolvê-lo, mas não recebeu o recibo. Eles disseram que ele realmente precisava de um recibo. Então ele disse voltarei em breve e levou o soprador de neve pela porta da frente. Aparentemente ele fez isso algumas vezes. Algumas lojas até o ajudaram a carregar de volta em seu carro. Um cara experimentou o mesmo há 20 anos com os lençóis. Ele subiu a escada rolante de mãos vazias, foi para a primeira fila e saiu com um conjunto de roupa de cama. Ele me disse na caixa que queria devolvê-lo. Eu disse que precisava de um recibo e quando ele perguntou a razão, eu disse: às vezes temos problemas com pessoas que vêm aqui, tirando coisas das prateleiras e tentando devolvê-las. Ele ficou nervoso, olhou em volta já um pouco em pânico e foi em frente. Um segurança já o seguia a caminho da porta, e então o cara jogou os lençóis nele e saiu correndo. Trabalhei em uma prisão. Depois que saí do trabalho, vi um ex-prisioneiro ser libertado. Ele foi a um carro de patrulha, me olhou nos olhos e quebrou a janela com o cotovelo. Foi devolvido à entrada e preso novamente. Ele era um sem-abrigo. Era meados de janeiro e ele não queria congelar até a morte. A maioria dos criminosos é realmente estúpida, mas esse cara é um gênio criminoso. Ele queria roubar um joalheiro na rua principal da nossa cidade. Então ele descobriu que o apartamento ao lado do joalheiro estava vazio e o alugou. Durante 2 semanas, ele intencionalmente acionou o alarme várias vezes por noite. Dores de cabeça maciças para a polícia e o negócio, pois nós aparecíamos para ver e nada estava lá, nem mesmo nas câmeras, acabando por pensar que era apenas uma coincidência. Os joalheiros desligaram o alarme e disseram que estavam esperando até de manhã para instalar um novo ou voltar a ligar porque havia algo errado. Assim que ouviu isso e a polícia foi embora, ele derrubou o muro. Aparentemente ele já estava trabalhando nisso, e roubou a loja demorando pouco tempo. Depois desapareceu sem que ninguém percebesse. No entanto, ele foi pego tentando revender algo com um número de série que havia roubado. Portanto, talvez não seja tão inteligente afinal, mas boa tentativa. Um amigo meu é um australiano muito engraçado, com um sotaque absolutamente terrível de Bogan. No final dos anos 80, ele dirigia pelo Texas e passou por um sinal vermelho. Ele foi imediatamente parado por um policial enorme do Texas com um sotaque igualmente terrível. Quando nosso amigo foi questionado sobre o sinal vermelho, ele pediu desculpas e explicou que estava um pouco confuso porque muitas coisas foram revertidas na Austrália. Vermelho agora significa ir e verde significa parar. O policial realmente soltou meu amigo com um aviso. Eu não sabia disso. Aqui na América, vermelho significa ficar parado. Por isso não cometa esse erro novamente. Meu pai trabalha na Austrália e nos Estados Unidos.
Então ele tem carteira de motorista nos dois países. Sempre que é parado na América, ele usa a carteira de motorista australiana e vice-versa. Até o momento ele nunca recebeu nenhuma multa graças à documentação estrangeira, mesmo que dirija como um louco. Um cara imprimiu códigos de barras, os trouxe para uma loja de bricolagem e os colocou em mercadorias no valor de $100. Ao digitalizar os itens estavam a preço de $10. Colar códigos de barras não é realmente legal e muito difícil de notar. E então uma hora depois seu amigo veio e comprou o material a um preço extremamente barato. É fácil negar a intenção maliciosa aqui. Os caras então venderam coisas no eBay. A única razão pela qual eles foram pegos é porque o cara com a impressora de código de barras não quis mais colaborar com o outro. Então o segundo cara roubou alguns códigos de barras, os colou nas mercadorias e tentou pagar imediatamente. Depois de ter sido pego, ele revelou a identidade do primeiro cara e contou que eles faziam isso semanalmente há mais de 4 anos. Como só se podia atribuir esse caso ao segundo cara, ele ficou alguns dias na prisão e teve uma pequena multa. Estudei com um cara que viajava para vários Walmarts de todo o país e comprava computadores. Ele pegou algumas peças do computadores e depois os devolvia, mantendo as peças e vendendo-as. Ele ganhou mais de $1 milhão e agora foi pego após todos os Walmarts que ele enganou terem sua própria acusação contra ele. É triste que ele tenha que ir preso. Era muito legal sair com ele e ele tinha um ótimo carro. Conheço um cara, vamos chamar ele de Jack. O cara tinha planejado roubar muitos carros, todos de luxo. Então seus amigos ligavam para o 911 para dizer que o roubo de carros estava acontecendo em vários lugares. Eles também usavam vozes, pessoas, lugares diferentes. Então a polícia ia à cena do crime e nada acontecia. Então depois ele roubava os carros mas ninguém vinha. Ele nunca foi pego porque quando o dono de um dos carros roubados chegava à polícia, ninguém acreditava mais nele. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder outras histórias interessantes do Reddit.